Oi, gente, eu sou a Yara e eu tô aqui hoje para falar sobre os 1000 dias e a amamentação. Bom, esse mês é o Agosto Dourado, vocês devem ter escutado muito por aí sobre a importância da amamentação, talvez até algumas pessoas podem ter falado sobre a importância dos 1000 dias. Agora, no último dia 24, se eu não me engano, foi o Dia da Infância. E eu quero propor para vocês, como sempre, o exercício de traçar alguns paralelos que eu acho importante sobre essas questões. Bom, primeiro de tudo, um assunto está inserido no outro. Os primeiros 1000 dias, eles comportam da data da concepção até o segundo ano de idade da criança. E aí, muita gente pode pensar que isso é irrelevante, é indiferente, mas uma gravidez saudável gera uma criança saudável. Uma mãe que teve condições de gestar, ela vai gerar uma criança que tenha condições melhores. Então, por exemplo, se você puder tomar todos os suplementos que o médico, né, o seu obstetra, o seu ginecologista, é que no começo a gente acaba indo no ginecologista, né, e depois que a gente passa para um obstetra. Se você puder fazer toda a suplementação, tomar o ácido fólico, né, é muito importante. Hoje o SUS já disponibiliza essa suplementação, pelo menos a do ácido fólico, para que as pessoas, né, as mulheres tomem. E ele é muito importante, ele ajuda na formação do tubo neural, enfim, é de extrema importância, sim. E ele, até porque esse prazo já está compreendido dentro dos 1000 dias. Depois que a criança nasce, a gente entra na parte do aleitamento materno, ainda dentro dos primeiros 1000 dias. O aleitamento materno, de forma ideal, ele deveria acontecer até os 6 meses de forma exclusiva. O que isso significa? Significa que precisa dar água para a criança? Não. Significa que precisa dar chá para a criança? Não. Significa que precisa dar fórmula para a criança para complementar o aleitamento materno? Não. E por que não? Porque o leite materno é completo. Se a criança está passando por algum estresse, de alguma não adaptação ou de alguma outra dor, doença, qualquer coisa, é o leite materno, é o vínculo com a mãe que vai ajudar ela. Se a criança está com sede, o leite materno vai sanar essa sede. Se a criança está com fome, é o leite materno que vai dar o suporte para isso, né? Vai atender essa demanda também. Se a criança quer aconchego, provavelmente é através do leite materno que ela vai ter também. Então, assim, existem alguns coaches ou até mesmo uma cultura aí, eu não vou nem dizer expoente, porque graças a Deus isso diminuiu bastante, mas que acreditava que era ok você deixar o seu filho chorando no berço para ele acostumar. E aí eu questiono, acostumar com o que exatamente? Acostumar com o sofrimento, acostumar com a dor, acostumar com o não acolhimento, acostumar com não ter você, acostumar com omissão. Com que exatamente a gente quer que uma criança que fica chorando no berço se acostume? Então, é claro, mais uma vez eu venho aqui para dizer que, apesar de não gostar dessa postura, eu particularmente não aprovo, isso é uma opinião minha. Eu entendo que existem pessoas que, inclusive, dão curso sobre isso. Na minha concepção, isso é inadmissível. Mas eu também entendo que existe um mercado para isso, é por isso que esses cursos existem, né? Esses coachings existem. Mas, quando a gente fala sobre criação com consciência e afeto, quando a gente fala sobre criação com segurança, quando a gente fala sobre criação com vínculo, não é isso que a gente quer. A gente quer uma criança no seu desenvolvimento pleno, né? Em resumo. E isso a gente consegue com o aleitamento materno, isso a gente consegue com o acolhimento, isso a gente consegue com empatia. E eu percebo que é difícil muitas vezes para algumas pessoas terem empatia pela criança. E aí a gente já entra no Dia da Infância. O Dia da Infância ele existe para conscientizar as pessoas da importância da infância. E aí ela se estende a esses 1000 dias que eu falei no início. Mas por que existe um dia para se conscientizar sobre a infância? Bom, basicamente porque a gente vive numa sociedade onde a criança não faz parte do capital humano, porque ela ainda não gera nenhum lucro, e por isso, muitas vezes, ela é simplesmente
abandonada, ela é simplesmente negligenciada, ela é simplesmente não considerada. Então, assim, quando a gente fala sobre ter um dia da infância, a gente não tá falando pra gente comemorar a infância, vamos bater palma pras crianças, não é nada disso. A gente está criando esse dia para que haja consciência da importância e do quanto ter uma infância saudável pode não ser um capital humano, né? Eu estou falando sobre capital porque é essa visão que se tem quando se faz uma política pública para determinado aspecto. A gente precisa entender qual é a importância daquele investimento que a sociedade precisa fazer. Qual é a importância de ter esse rendimento muito lá no futuro, mas ter a certeza de que aquele rendimento vai ser top, aquele rendimento vai ser bom. Então, assim, é muito difícil a gente ter políticos que estejam dispostos a ajudar a entender o valor da primeira infância exatamente por isso. A prática eleitoreira, né, ela vem de propor coisas que só possam ser vistas rapidamente. Porque o cara tem ali 4 anos para te convencer de que ele precisa de mais 4, para ele continuar fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Mas será que realmente em 8 anos a gente consegue ter uma criança formada? Será que você está seguindo as pessoas, os políticos, de forma que se posicionem com seus interesses como pai, como mãe? E eu falo de tudo isso por falar de 1000 dias e amamentação, né? Você está levando para o lado político. Porque a gente vive numa sociedade que precisa da política. Não importa o aspecto em que a gente está inserido, não importa o lado que a gente está inserido, a gente precisa enxergar a criança como um ser, como parte da sociedade. E a sociedade precisa, né? Ela precisa estar consciente da política. E aí, quando eu falo sobre desenvolvimento de políticas públicas, eu tô falando de ter uma creche no horário em que a mãe precisa, eu tô falando de ter uma licença paternidade maior para que o pai também possa ter o seu vínculo criado, porque isso é uma coisa muito grave que tem aqui no Brasil. O pai, ele não tem a licença paternidade que possibilite ele de ter um vínculo com a criança, de criar aquela necessidade, aquela atenção, porque praticamente para o pai ele só vira pai quando a criança nasce. Depois ele só está observando a gestação, ele está ali apoiando a mãe, mas na prática, a pessoa que tem o maior sentimento é a mãe. É ela que sente a criança dentro de si, é ela que passa por todos os percalços que podem ter numa gestação. Então, assim, como que a pessoa que, vamos dizer, menos participou, né, durante a gestação, depois ainda vai ter só mais 5 dias de licença e não vai nem conhecer o filho? Sabe, a sociedade que a gente está inserida hoje prejudica os homens nisso. E isso é um pensamento muito, assim, antigo, muito mal enviesado, ele não tem nada de científico, ele é apenas visando lucro. E eu não acho isso nem certo nem errado, de visar o lucro, no caso. Mas será que se o pai não tivesse 1 ano de licença maternidade e a mãe 1 ano, mas que não fosse o mesmo ano? Por exemplo, o primeiro ano fosse a mãe, porque ela vai amamentar, então ela vai lá, ela vai ficar 6 meses exclusivo, depois ela vai fazer a introdução alimentar da criança e tal. Então ela vai ficar nesse primeiro ano em casa. A licença maternidade vai ser de 1 ano. A licença paternidade vai começar no segundo ano. É claro que no primeiro ano o pai vai estar ali junto, né? Eu não tô falando nem disso. Eu tô só falando realmente, no segundo ano, a mãe vai ter a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, se for do desejo dela, e oportunidade de viver a carreira profissional dela, e o pai vai ficar 1 ano com a criança para conhecer melhor a criança, para conhecer melhor as demandas, para entender melhor as rotinas e principalmente para criar um vínculo. A gente normalizou não ter pai, a gente normalizou não ter uma figura paterna, a gente, sabe, é assim mesmo, qualquer coisa, a gente pede pensão, ou então, a mulher, ela só quer isso, só quer a pensão. Mas como que a gente tem discutido isso no âmbito em que realmente vai trazer alguma mudança? Como que a gente tem visto isso de uma forma que realmente vai dar alguma mudança? Dizer que é assim mesmo, será que resolve? Será que faz parte? Porque, assim, quando a gente não dá apoio, por exemplo, para uma mãe amamentar, a gente diz para ela que a fórmula tá tudo bem, a gente está excluindo aí todo mundo que não tem água potável para beber. Você tem noção que dos anos 60 aos anos 80, a gente teve uma quantidade muito grande de mortes de crianças, porque uma corporação
que faz fórmula, distribuiu amostras dessa fórmula em regiões que não tinha água potável. E as mães fizeram porque era a água que elas tinham e deram para as crianças beber, e as crianças morreram de diarreia, morreram de infecção, morreram, enfim. Você pode dar um Google, você pode ouvir o podcast do Prato Cheio, do Joio Trigo, eles explicam essa demanda, eles vão falar qual é a corporação e tudo mais, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, até porque não é esse o objetivo é que você entenda a necessidade que um ser humano que acabou de nascer tem, e principalmente de ser respeitado, principalmente de entender que ele é um ser humano. Eu acho feio falar isso, mas é o que eu vejo. Muitas vezes a gente não vê uma criança como uma pessoa. Muitas vezes a gente fala, fica quietinho que eu não vou atender você. Você não tem importância. Sua opinião, eu não preciso da sua opinião. Só que ele é um ser humano. Ele precisa de respeito, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter as demandas dele atendidas, ele precisa ter a opinião dele valorizada para que ele aprenda a desenvolver isso. E como que a gente exige tudo isso depois? Como que a gente quer um capital humano eficiente, profissional, saudável e tá, sabe, não tratando um ser humano, uma pessoa como pessoa? Então, assim, é claro que eu entendo que existe no nosso país uma dimensão de possibilidades, uma dimensão de oportunidades, uma dimensão de desigualdade. Eu não tô pondo aqui falando pra você que não amamentou ou que amamentou, que existe uma melhor ou uma pior. Eu fui uma mãe que não amamentou, como eu disse aqui no vídeo que tem aqui no canal. Eu amamentei apenas 3 meses. Não tive problema nenhum com a amamentação em si, mas eu passei por um processo de separação nesse período, então eu conto isso no vídeo. E hoje eu vejo que mesmo passando por esse processo difícil, se eu tivesse tido apoio, se eu tivesse tido a informação, os profissionais que estivessem dispostos a me ajudar de fato, talvez eu teria conseguido levar a amamentação para frente. E por que eu falo isso? Porque o nosso corpo é feito para isso. A gente é feito para amamentar. Nós somos mamíferos, afinal de contas. Sabe? Afinal de contas, porque parece que a gente esquece do nosso lugar, a gente esquece quem somos. Não faz sentido, sabe? Parece que eu tô muito perplexa e eu realmente fico quando eu paro para imaginar que a sociedade não é capaz de incentivar uma mãe a dar leite pro seu filho, sendo que esse é o momento em que deveria isso estar acontecendo. Não tem justificativa, não tem. A ciência já provou que já está mais do que provado, mais do que enviesado, mais do que dentro da gente, que é os nossos instintos. Uma mãe escuta uma criança chorar, aquilo incomoda. Uma criança amamentada, ela diminui o risco de doenças crônicas, diminui o risco de doença autoimune, diminui o risco de obesidade, aumenta o nível de inteligência. Tem estudo que comprova que a cidade em que as mães foram estimuladas a amamentarem exclusivamente, pelo menos nos primeiros 6 meses, teve um aumento em 20 anos do capital humano. Isso significa que as pessoas estão melhores, mais inteligentes e mais saudáveis. A gente está falando da diminuição de incidência de doenças mentais, porque o vínculo sináptico, né, as sinapses que acontecem dentro do cérebro da criança nesse período, o vínculo que é estabelecido entre a mãe e a criança, tudo isso influencia lá depois, influencia na fase adulta, influencia no adulto que é ou não competitivo no mercado, influencia no adulto que tem ou não resiliência lá na frente, você entende? Bom, é basicamente isso. Eu não sei mais o que eu posso falar para te convencer que o aleitamento materno é importante. Eu acredito que não deveria ser uma pauta, deveria ser algo natural, porque a gente é mamífero, é essa a nossa natureza. E parece que isso se perdeu. O básico, entende? O básico do básico, dar leite para uma criança, dar leite para o bebê recém-nascido, se perde a troco de ganância, se perde a troco de falta de oportunidade, se perde a ganância que eu digo da corporação que quer enfiar na cabeça da mãe que o leite dela não presta. Se perde por falta de oportunidade, por desigualdade. A gente não dá para as mulheres condições para que elas fiquem 6 meses, pelo menos, amamentando exclusivamente.
Então, assim, tem muitas questões que a gente pode traçar paralelos e tentar entender melhor. Essa infância está sendo respeitada? E aí a gente está falando, assim, dos primeiros 6 meses, só realmente ali, o comecinho da primeira infância. A gente tem os 1000 dias exatamente por isso, até os 2 anos, essa poda sináptica, o quanto a gente vai desativar ou não gênesis dentro da gente, sabe? A epigenética, a nossa capacidade disso, tudo isso está relacionado a esses primeiros 1000 dias, tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, né? Mais uma vez eu indico para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre essas informações, procurem na internet, ouçam o último episódio do podcast Prato Cheio, que é do Joio e o Trigo. É muito interessante, é muito legal. Vou deixar o arroba deles aqui também. Então, assim, e se conscientize. Quando for para a sua vez de ser rede de apoio, se a mãe demonstrar esse interesse ou precisar de ajuda, ajude. Faça cada um a sua parte. Quando você for votar em alguém, pense em quem está pautando coisas que são realmente do seu interesse. Realmente, tá? Alguém que luta pelo direito de mãe. Eu sou mãe. Tem alguém que luta pelo direito de mãe? Vamos lá, vamos ver se essa pessoa é realmente boa, então, porque ela diz que luta, mas vamos ver se ela luta mesmo? Então, assim, fazer o mínimo, o básico. Exercer o seu papel de cidadão e exercer o seu papel de mãe. Você escolheu trazer essa vida para cá. Você escolheu, você dentro das possibilidades, tá? Eu tô falando sempre de um mundo, assim, ideal. É claro que existem situações horríveis em que muitas vezes uma mãe não escolhe. Eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas, assim, entenda a sua responsabilidade como mãe. E ajude. Ajude outras mães. Ajude as comunidades que existem, fomentando políticos que apoiam, fomentando a sociedade como um todo, como rede de apoio. Fomentem esse cenário, fomentem essa realidade, para que a gente possa ter valorizado o que precisa, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Ok? Conto com vocês nisso. Beijo e até a próxima quinta.